pessoal, seguinte, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês, para a gente falar sobre os prazos processuais penais, porque tiveram várias dúvidas quando a gente estava corrigindo os exercícios. Então, assim, para nós sabermos os prazos, a gente tem que se atentar a 3 tópicos importantes. Primeiro, artigo 798 do CPP, que está aqui em laranja. Ele fala que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado. Então, o caput desse artigo já te traz a diferença do prazo processual penal para o prazo processual civil. O nosso não é em dias úteis, ele é contínuo e peremptório, ele não se interrompe por férias, domingo ou dias de feriado. Mais 2 informações importantes, né? Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Aqui é uma diferença do prazo processual penal para o prazo penal. Lá no prazo penal, inclui o dia do começo. Aqui não. Então, por exemplo, a gente vai fazer aí alguns exemplos para vocês. Se a publicação ou a intimação foi na segunda-feira, você vai excluir essa segunda-feira, porque você exclui, então, o primeiro dia, tá certo? Outro item importante, parágrafo 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia de feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês, os prazos processuais penais, eles não podem começar a ser contados no final de semana e nem terminar nos finais de semana ou feriados. Mas os finais de semana e feriados são contados no decorrer do prazo. Daqui a pouco já vou dar um exemplo para vocês. Aqui na súmula 310 do STF, a gente tem a informação aqui, ó. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita neste dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente. Imagina um feriado na segunda-feira. Então, começa no próximo dia útil, se tiver um feriado, por exemplo, na segunda-feira. Então, a súmula 310 fala que não acaba em finais de semana e feriados. Já a súmula 710, ela fala que o prazo processual penal conta a partir da data da intimação e não da juntada dos autos. Aqui, o 710, junto com o parágrafo 5º do 798, tem de como eles são contados, né? Aí o 5º fala da intimação, da audiência ou sessão em que for proferida a decisão. Então, vamos imaginar assim, tipo uma sentença. Se ela for dada em audiência, então é daquele dia da audiência, porque ali ela foi publicada, ela veio a público, né? Ou no dia em que a parte se manifestar nos autos sobre a ciência da sentença ou do despacho, tá certo? Agora a gente vai passar para a segunda parte dos exemplos e como que a gente vai fazer a contagem do prazo. Então, fala sério, tô ficando muito profissional nesse negócio. Primeiro exemplo, resposta à acusação, ela tem prazo de 10 dias, onde que tá isso, prof? Lá vocês estudaram, eu tô falando do CPP por enquanto, tá? Então, lá no artigo 396, tem que a resposta à acusação é no prazo de 10 dias, e no exemplo que eu tô dando aqui, a intimação para defesa fazer a resposta à acusação foi no dia 5 de junho. Então, eu vou fazer um exemplo aqui próximo da gente, né, esse mês de junho, para aproveitar também, porque ele tem feriado, tá? Então, nós temos feriado no dia 11 e no dia 12 de junho. Muito bem. Nesse exemplo verdinho, vou fazer com a caneta verde, se a intimação foi no dia 5, aqui, a gente acabou de ver que não se inicia no dia o prazo, ele é excluído, dia da publicação, e uma vez que caiu na sexta-feira, eu não posso começar a contar nem no sábado e nem no domingo. Então, eu vou contar os 10 dias a partir
de segunda-feira. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3. E agora, o que que eu faço com o feriado? No meio do prazo, eu conto normalmente, tá? Então, olha lá, 4, 5, 6, finais de semana também, 7, 8, 9. O 10º dia, o último dia para eu poder fazer a resposta à acusação e protocolar em juízo, vai ser então no dia 17 de junho. Entenderam? Aqui, como os finais de semana estão no meio e feriados no meio, eu conto normalmente. Por quê? Porque o prazo é contínuo, ok? Eu não posso começar a contar no final de semana e no feriado, mas eles eu conto. Vamos para o segundo exemplo que eu coloquei aqui do outro ladinho de azul, uma apelação. No CPP, a apelação ela tem prazo de 5 dias. Se a gente estivesse falando de juizado, seriam 10. Mas aqui eu quero usar o do CPP. Então, artigo 593 do CPP fala lá que a apelação tem prazo para interposição de 5 dias. O exemplo está dando que a publicação da sentença foi no dia 22/6. Então, eu vou aqui no dia 22/6, né? Que foi o dia que eu tive ciência, mas eu não conto ele, lembra? Né? Não se computará o dia do começo. Muito bem. 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode acabar no fim de semana? Não pode. Então, eu passo este prazo aqui para o próximo dia útil, ok? Muito bem. Aqui eu não posso começar a contar, eu vou começar a contar aqui, certo? Que coisa mais linda, hein? Espero que então agora não fique mais dúvida nenhuma a respeito dos prazos processuais penais. Lembrando sempre, artigo 798, súmula 310 do STF e súmula 710 do STF. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo mapa.